Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar esse pato que eu adoro, eu tenho um carinho por ele, ele tem uma carinha bem especial e alguns materiais diferentes do que eu costumo mostrar aqui no canal. É importante sempre lembrar que para mim a aquarela ela tem um efeito, né, de relaxamento mesmo, quase que de meditação, então esse é o meu objetivo aqui no canal, trazer para você esse universo e essa possibilidade que a aquarela traz pra gente, ainda mais nesse momento, né, de pandemia. Então aqui eu tô mostrando, primeiro eu coloquei, né, bastante Ecoline, misturando com água. Ecoline é um material que dá para você utilizar trabalhando com aquarela, porém ele tem uma pigmentação muito forte. Então é um material legal de trabalhar, mas é muito comum você errar bastante com ele, porque justamente por conta da pigmentação, como se ela colasse no papel. Então é difícil de você conseguir retirar, né, o Ecoline quando você acaba querendo ele mais fraco ou querendo fazer uma retirada com a água, diferente de outros pigmentos, outras tintas. Então aqui eu misturei bastante o amarelo com a água, deixando ele bem clarinho, para começar a fazer a primeira camada com esse Ecoline. Nesse pato eu não utilizei muito os meus Ecolines, acabei utilizando mais o ocre e o amarelo. E depois eu acabo trazendo outro material que é bem fácil de encontrar e que é bem gostoso também de testar e de sentir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as linhas desse pato. Caso você não saiba desenhar, tá tudo bem. Você pode fazer o decalque, né? E fazer a sua aquarela. Desenho é uma coisa, aquarela é outra. Por mais que elas estejam conectadas, e é muito legal saber desenhar também, isso te ajuda, mas você pode simplesmente utilizar da aquarela como uma forma de relaxamento. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei e também o link caso você queira baixar a imagem desse patinho. Então, já fiz aqui a primeira camada. Você percebe que agora eu tô com uma concentração um pouco mais forte, né? Então, eu não diluí tanto assim a água, tá? O Ecoline na água, né? Então, eu acabo aqui deixando algo bem chapado para que depois que seque eu consiga criar profundidade. Então, nesse momento, você consegue ver o corpo do pato muito chapado, muito reto, sem volume, sem sombra e luz, e a patinha dele também, né? Você consegue ver que tá algo bem chapado, porém a diferença no pigmento é que no corpo eu coloquei uma concentração muito forte de água, né? Coloquei bastante água, e no bico e ali embaixo eu acabei colocando pouquinha água, então ele acaba tendo uma concentração bem mais forte. Diferente dos outros materiais, o Ecoline, ele é muito pigmentado, então tome um pouquinho de cuidado, tá? Ali ele acabou saindo um pouquinho, então eu vou suavizando, tentando tirar o mais rápido possível, porque, como eu falei, quando ele seca um pouquinho já no papel, ele já fica, e aí fica difícil de você conseguir retirar. Agora eu mudei o pincel um pouquinho. Esse pincel não é tão legal assim, não gosto tanto dele. Hoje em dia eu nem utilizo tanto ele, mas era mais para suavizar e como no momento eu não tinha outro pincel, eu acabei utilizando esse. Isso é legal também, a gente trabalhar com o que tem, né? Às vezes a gente fica limitando muito, porque eu preciso daquilo, eu preciso do outro. Tente conhecer os seus materiais. Por mais que naquele momento, talvez você não goste, como eu não estava gostando nem um pouco desse pincel, mas era o que eu tinha, então eu precisava trabalhar com ele. Então eu vou suavizando um pouquinho. A ideia ali no bico é fazer um degradê do claro para o escuro. Então você vai ver no decorrer aqui que eu consigo criar volume nesse bico.
Agora que já secou, eu vou escurecendo um pouquinho mais essa lateral. Como eu falei, a ideia é fazer um degradê, então eu consigo, através do degradê, criar esse volume, criar a profundidade e fazer que realmente chegue um formato mesmo de um bico, né? Eu molhei o meu pincel e aí eu venho passando na lateral, tá? Então essa marcação que eu fiz ali, eu consigo sumir com essa marcação, porque, né, eu passo, limpo o meu pincel na água e depois eu venho com suavizando as bordas, né, para não ficar aquele contorno. O olho ficou de uma forma super simples, bem sutil e delicado. Eu só usei, nesse caso eu não tô usando o Ecoline, tá no potinho ali de Ecoline, mas é nanquim. Gosto muito do nanquim, não tenho mais, o meu acabou, mas eu gosto porque ele realmente é um preto muito puro. E nesse caso eu queria. Então o meu Ecoline tá no potinho, meu nanquim está no potinho de Ecoline, mas isso era um Ecoline. E agora eu vou começar a criar profundidade. Então eu vou dando leves batidinhas na lateral para que eu consiga criar, né, essas partes de profundidade e ter o fundo, que é a sombra, e a luz que está na parte de cima. Então, dessa forma, você consegue imaginar o que está em cima e o que está mais embaixo. Novamente eu volto para o bico, só que eu esperei secar bastante. Então o bico ele é uma construção de diversas camadas. Você está vendo que no corpo, né, eu ainda não mexi, né, no corpo do nosso patinho. E do mesmo jeito que eu fiz com as outras camadas, eu tô fazendo com essa terceira camada, se eu não me engano. Faço o contorno da onde eu quero e depois limpo o meu pincel e venho tirando esse contorno. Com isso eu também consigo, né, um degradê ali na bordinha. Aqui eu vou dar um leve brilho. Eu estou utilizando uma tinta da Pentel, a branca, mas você pode utilizar guache, que eu até recomendo mais, porque o guache ele é mais concentrado. Ou aquelas canetas de gel branquinha também. E agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho o corpo, né? Então eu coloco ali esse amarelo, criando uma segunda camada no corpo, aonde eu já limito, né? Vou mostrando aonde está a cabeça e aonde está o corpo.
Então eu coloco ali um pouco embaixo do pescoço dele, apesar que não dá pra ver o pescoço, porque ele tá com a cabeça dobradinha. Essa inclinação ali, eu coloco um pouco de sombra. E quando eu coloco essa sombra, eu também crio essa separação do corpo e da cabeça. E nas laterais eu vou escurecendo. Quando eu escureço as laterais, eu consigo criar um volume. Agora eu acelerei um pouquinho o vídeo para você ver melhor, porque eu sou um pouco lenta com isso, para não ficar muito longo. Eu estou utilizando lápis aquarelável da Faber-Castell mesmo, esse simples. E aí eu vou fazendo só os contornos, tá? Então eu pego todas as opções. Agora eu estou usando um cinza para escurecer o bico, né? Escurecer ali o pescoço. Então o cinza eu passo para escurecer e depois eu venho com todos os tons de amarelo e também verde que eu tenho. Novamente eu vou esfumaçando com... Verde não, desculpa, laranja que eu tenho. Novamente eu vou esfumaçando, né? E aqui eu comecei a fazer um leve esboço de pelinhos com o Ecoline. Se eu tivesse um pincel um pouquinho mais fino, ficaria melhor. Eu aconselho um da Sinuart. Então, depois que eu fiz aquilo, aqui eu já tô na fase de... Agora você tá vendo ele bem espetadinho, é porque eu peguei um laranja, Faber-Castell mesmo, e comecei a fazer os pelinhos. Então, ele não ficou um pato para ser um pato super realista e tudo mais, mas é para ser um pato com uma linguagem mais diferente, né? Bem lúdica, apesar do bico estar bem próximo. E aí eu vou misturando amarelo, laranja e ocre. Sempre puxando, né? Fazendo esse movimento de puxar para criar vários e vários pelinhos. Poderia ser feito também com o Ecoline? Poderia. Só que, como eu não tenho um pincel muito fino, com a ponta muito fininha, não ia ficar legal. Então, por isso que eu optei de apontar os meus lápis, né? E ir criando isso. Então, é legal você também experimentar outros materiais que não necessariamente precisa ser os mesmos, ou até mesmo se você tem lápis aquareláveis, ver o que dá para fazer com ele, as texturas, e fazer essas misturas também de cor. Então, assim, eu vou conseguindo fazer a textura, né, desses pelinhos dele. E eu não deixo também ele uniforme. Você consegue ver que tem alguns lugares que estão mais escuros, outros estão com luz, outro tem a sombra, né? Então, com isso, eu também vou criando movimento no desenho e volume. Também puxo uns pelinhos um pouquinho para fora, passando da linha do Ecoline, né, para mostrar que esse patinho tá todo com um pelinho espetadinho também, que fica uma coisa bem legal. E dá para perceber ali perto do bico que é o único local que eu coloco mais o cinza, né, criando também essa sombra perto ali do bico. E é dessa forma que eu fiz esse pato. Ele é bem tranquilo de ser feito e é legal explorar esses outros materiais também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir.